Olá meninos, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Iege e hoje iremos trabalhar uma das matérias mais tranquilas e fáceis do nosso Enem, a matéria de Física. Hoje vamos começar com a resolução das questões do Enem de 2017, a nossa prova azul. Bem, gente, hoje iremos resolver a questão Enem 2017, a questão 91. É uma questão de ondulatória que envolve as propriedades de ondas. E vamos à leitura da questão. Ao sintonizar uma estação de rádio, AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do que o circuito receptor com a onda se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Amplitude, polarização, frequência, intensidade e velocidade. Bem, meninos, para que possamos entender essa questão, vamos às características dessa onda. Quando você fala de amplitude, ela vem a ser o tamanho da onda. Então, não está relacionado com essa questão. Polarizar a onda significa mudar a direção dessa onda. Somente ondas eletromagnéticas são polarizadas. Então você tem uma onda que é transversal e você consegue polarizar essa onda transversal em uma onda longitudinal, que é o formato daquelas ondinhas formadas pelo caderno, por exemplo. Né? O som é uma onda o quê? Longitudinal, tá? Quando a gente fala de frequência, gente, o fenômeno de ressonância, ele está associado a um aumento de frequência, porque quando você aumenta a frequência dessas partículas, das partículas de vibração de um corpo, o que vai acontecer? Você pode ter, por exemplo, a quebra de um copo. É uma experiência muito, muito interessante. Se você pegar um copo, uma cristaleira, e aumentar a frequência próxima a essa cristaleira, os copos podem estourar. Então, esse fenômeno físico abordado no texto, dependente de qual característica da onda, é a frequência. Vamos a outra, intensidade da onda. A intensidade da onda está relacionada à potência de onda. E a velocidade, a forma com que essa onda está viajando no espaço. Como trata-se de uma onda eletromagnética, né? Essa onda ela tem velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo ou 300 km por segundo. Logo, né, a ressonância está relacionada ao recebimento de energia por um sistema quando uma de suas frequências naturais de vibração coincide com a frequência de excitação da onda. Logo, resposta dessa questão, letra C. A próxima questão a ser trabalhada é uma questão de óptica, que envolve algumas fórmulas. Porém, temos uma dica fundamental para que você possa resolver essa questão. Vamos à questão. Enem 2017, questão 98. A aquisição de um telescópio deve levar em consideração diversos fatores, entre os quais estão o aumento angular, a resolução ou poder de separação e a magnitude limite. O aumento angular informa quantas vezes mais próximo de nós percebemos o objeto, que o objeto é observado, e é calculado como sendo a razão entre as distâncias focais da objetiva f1 e da ocular f2. Meninos, quando você fala de uma razão, significa dizer que é a f1 dividido pela f2. Importante essa dica para que a gente possa resolver essa questão. A resolução do telescópio P informa o menor ângulo que deve existir entre dois pontos observados, para que seja possível distingui-los. A magnitude limite M indica o menor brilho que um telescópio pode captar. Os valores numéricos de P e M são calculados pela expressão P igual a 12 dividido por D e M igual a 7,1 mais 5 log de D.
D é o valor numérico do diâmetro da objetiva do telescópio, expresso em centímetros. Ao realizar a observação de um planeta distante e de baixa luminosidade, não se obteve uma imagem nítida. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F1 e F2 devem ser respectivamente. Aqui, meninos, é onde vai entrar aquela dica que nós tivemos aqui no início da leitura da questão. Quando você fala razão entre F1 e F2, significa dividir F1 por F2. Se você divide F1 por F2, quando uma cresce, a outra o quê? Diminui. Se é F1 dividido por F2, quando F1 aumentar, F2 o quê? Diminui. E aí eu quero que vocês prestem atenção exatamente nas alternativas que foram dadas para vocês, para que vocês possam ver que, de cara, você pode eliminar logo 3 alternativas só com essa dica. Prestem atenção na alternativa B, C e D. Na alternativa B, vamos lá, o que é uma razão? F1 dividido por F2. Se F1 é dividido por F2, se F1 aumenta, o outro deve o quê? Diminuir. Né? Correto? Se, na letra C, diminuído e diminuído são razões inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, o outro o quê? Diminui. Letra C, letra D, aumentado e aumentado, mais uma vez, são razões inversamente proporcionais. Logo, as alternativas B, C e D, elas estão fora. Sobrou para você quem? A alternativa A e a alternativa E. Agora vamos para outra parte. Se você quer enxergar uma estrela e essa estrela está muito distante, o que você tem que fazer para que possamos enxergar essa estrela? Aumentar a magnitude. Dessa forma, gente, fica correta a alternativa A na pergunta. Para melhorar a qualidade dessa observação, os valores de D, F1 e F2 devem ser, respectivamente, você deve aumentar D, você deve aumentar F1 e diminuir o quê? F2. Dessa forma, a resolução, de acordo com as expressões P e M, devemos aumentar o valor de D de modo a diminuirmos o menor ângulo necessário e aumentamos dessa forma a magnitude limite. E como o aumento angular é dado por F1 e F2, devemos aumentar F1 e diminuir o quê? F2, pois são razões inversamente proporcionais. Logo, resposta da questão, letra A. Com isso, meninos, vocês puderam verificar que a física no Enem é uma coisa muito tranquila de ser resolvida. Muitas vezes as fórmulas que vocês utilizam, as fórmulas que nós temos decoradas, elas não são o quê? Utilizadas nas questões. Basta que você tenha um grau de interpretação muito bom e você pode fazer com que a física seja o quê? Uma das disciplinas mais tranquilas e mais fáceis da resolução do Enem. Com isso, encerramos a nossa aula 3. O meu muito obrigado.